E aí, à medida que o pessoal... Enquanto o pessoal vai entrando aqui também, tá? Bom dia a todos, pessoal. Obrigada aí pela presença de todos aqui na live. Hoje nós vamos falar de um tema super importante, né? Mais um tema que é sobre saúde física, né? Sobre o exercício físico e as lições da pandemia também e os benefícios da gente fazer exercício físico, tá? Hoje o nosso convidado é o Renato. Então, antes da gente começar esse bate-papo super descontraído e legal que a gente vai ter, eu vou pedir para o Renato se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho dele e já agradecer, Renato, pela sua participação, por aceitar o nosso convite e por despender aí do seu tempo para poder falar um pouquinho sobre esse assunto tão importante aqui para nós. Show, Amanda. Bom dia a todos. Eu que agradeço o convite. E complementando aí, eu sou bem prático, a ideia é essa mesmo, é deixar um ambiente aqui bem descontraído. A gente tem algumas polêmicas aí pelas perguntas algumas respostas polêmicas, na verdade, sobre algumas das perguntas. E para me apresentar um pouquinho mais, eu sou o Renato Colombi, fundador aqui, um dos sócios fundadores da R3 Team, que é uma assessoria esportiva. Hoje a gente se tornou um centro de condicionamento físico. Tá? Sou formado em Educação Física pela Metrocamp, bacharel em Educação Física, especialista em Bioquímica, Fisiologia e Treinamento pela Unicamp, pós-graduado em Reabilitação Física, grupos especiais, cardíacos e psicopatias pela Gama Filho, e outra formação é também que sou técnico nível 1 pela Confederação Brasileira de Triatlo, tá? Então, assim, eu parto mais, lógico, para uma atividade muito mais extensa, né? Essa é a nossa especialidade aqui, corridas de longa distância, treinamentos em geral, corrida de montanha, ciclismo, triatlon de longa distância. E hoje no Centro de Condicionamento Físico a gente trabalha muito com saúde e desempenho. Então, o foco da R3 Team hoje é trazer desempenho. Seja você uma pessoa que quer emagrecer ou melhorar só o condicionamento físico, saúde em relação a algumas patologias que possam estar desreguladas aí. E, enfim, tem muita coisa aqui para a gente apresentar para vocês que ligam e estão associadas aí às perguntinhas. Tá bom? E fico à disposição. A Amanda vai conduzindo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me interromper, fica à vontade. Não vou deixar tão quadradinho, eu só falo e vocês perguntam no final. Quero mais é que fique descontraído e fique gostoso para todo mundo. Tá bom? Isso aí. Obrigada, Renato, pela sua apresentação. Bom, hoje, pessoal, a dinâmica vai ser um pouquinho diferente das outras, né? Como a gente pediu para vocês poderem já fazer as perguntas, para a gente poder direcionar a live. Então, eu vou fazer um papel de mediador aqui, então vou fazendo as perguntas que vocês trouxeram para o Renato, e ele vai respondendo, tá? E durante essas respostas, né, à medida que a gente for conversando aqui, caso vocês tenham outras perguntas ou alguma dúvida do que o Renato está falando, por favor, fiquem à vontade em abrir o microfone e falar, ou mesmo mandar mais perguntas no chat que a gente vai respondendo e a gente vai trazendo as dúvidas de vocês, tá? Então, fiquem, de fato, bem à vontade, como o Renato falou, né? A gente vai fazer um bate-papo aqui bem descontraído e que faça sentido aí para todos, tá bom? Bom, então vou começar aqui com a primeira pergunta, que eu acho que é uma pergunta que todo mundo quer saber a resposta, Renato. Perguntaram como que a gente cria o hábito de fazer exercício semanalmente e como a gente se motiva para continuar nessa rotina. Tá. É importante lembrar que, como todo outro treinamento, como todo outro aprendizado, não adianta a gente se encher de informação logo no início, né, galera? Tem uma perguntinha semelhante sobre como criar o hábito e como
seria a melhor forma de se motivar. Eu dei uma mesclada nessas respostas. Aliás, tem coisas parecidas ali no final, que a gente talvez volte nesse assunto. Bom, a diferença, como fazendo uma analogia aí à medicação, entre o que cura e o que envenena, é realmente a dose. A mesma coisa acontece com o treinamento. Então, assim, não adianta agora, se vocês estiverem vindo de uma onda de meses parados por conta da pandemia e tudo mais, começar com uma série de exercícios, com um monte de exercícios ou de volume muito grande. Então, menos é mais nesse início. Tudo que é pouquinho agora, até mesmo alimentação, até mesmo alguma coisa ruim, como ruim, né? Gordurosa como um hambúrguer, se você comer uma, 2 mordidinhas, você vai ficar com vontade de comer mais. E o exercício é a mesma coisa. Por mais que muitos não gostem, se a gente se programar para fazer um pouquinho só hoje, um pouquinho só amanhã ou depois de amanhã, a tendência é isso se tornar mais fácil, se tornar mais agradável, mesmo para aqueles que não gostam. Então, assim, progressão seria tudo. Poucos exercícios, a gente tem que pensar em 2, 3, 4 exercícios. Por poucas repetições, vou começar hoje a realizar uma série de agachamento sem carga nenhuma. Mão na cabeça, agachei, sentei no sofá e levantei 8 vezes e fiz 10 polichinelos, voltei 8 vezes 10 polichinelos. Só isso. Então, assim, deu 40 segundos de exercício hoje. Amanhã você vai continuar achando que isso não é nada, vai querer aumentar. Então, a ideia é tirar essa mística de que é uma coisa chata, de que hoje a gente não trabalha com sistema de academias, né? Mas quando eu trabalhei muito tempo em academia, existia ainda aquelas regrinhas totalmente erradas de que o iniciante tem que começar com 3 de 15 e fazer 10 exercícios. Outra coisa chata, outra coisa que deixa a gente dolorido no dia seguinte, e quem não gosta não vai voltar. Pô, tô com dor, vou voltar para lá para sentir dor para quê? Não tem porquê. Então, assim, desde essa onda ali de quando eu comecei a trabalhar em academia, a gente já tinha lido e relido que a resposta de realizar hoje 1 a 2 séries de 8 movimentos só para aquele exercício e ficar 15 a 20 minutos na academia é a mesma coisa que ficar 1 hora e ter dor amanhã. A diferença de 8 vezes hoje é que amanhã eu vou falar assim, pô, não fez efeito nenhum, dá para eu voltar, foi gostoso o ambiente ali, bati mais papo do que treinei. Então, essa é uma dica que eu dou. Se for chegar hoje numa academia, chega lá e fala assim, cara, eu tenho meia hora. Se você não gosta, já fala para o professor que não gosta. Pelo menos na R3 é assim. Pô, não gosto de treinar. Peraí, vem cá, Xavier. Você não gosta de treinar? Vamos lá. Vou te passar 15 minutos de corrida hoje. Pô, mas já acabou? Já acabou. Vai embora. Some. E assim ele vai falar assim, pô, quero voltar lá. Tendência, né? É falar, quero voltar lá e ir se dedicando cada vez mais, já que aquilo foi tranquilo de fazer. Você vai superando ou quebrando ali barreirinhas a cada dia. Então, isso seria uma maneira da gente assim, se motivar e fazer disso um hábito. Vou me planejar. Não tenho ali o Renato para me direcionar. Ok, vou pegar 2 exercícios fáceis, depois eu vou falar de exercícios fáceis de realizar para não se machucar lá no final, galera. Mas vou colocar isso no meu dia da segunda, da quarta e da sexta. Foi tranquila a primeira semana? Show. Vou colocar outros 2 ou 3 exercícios na terça e na quinta. E assim eu vou fracionar bastante para que o volume ele seja baixo, eu consiga fazer um intervalo ali entre reuniões. Depois vocês podem também me explicar um pouquinho como é o dia a dia de vocês, se é uma reunião seguida da outra, se vocês conseguem ter momentos de trabalho aí no home office que são regradinhos de horário e tem tempos de espaço.
né, entre as reuniões ou o trabalho. Isso também ajuda a direcionar o treinamento. E aí a gente já vai gradativamente aumentando um pouquinho de tempo, outros exercícios ou quantidade de exercícios para formar uma semaninha de treino ali legal. E o principal, né, que todo mundo quer, tenham dias de descanso. Fechou. Isso vai ajudar a criar esse hábito, porque não vai ficar chato. Tudo que é mudança, não sei se vocês já leram isso ou já aprenderam, tudo que é mudança, ela é sinalizada no mesmo lugar do cérebro que a dor. Então, se eu vou sair hoje do meu sofá, todo dia eu trabalho, vou para o sofá, ou tomo meu chopinho, ou fico meia hora na praça com o meu filho brincando. Eu vou mudar isso e acrescentar algo novo, um treinamento, algo do tipo, para o seu cérebro é sinalizado no mesmo campo que a dor. Então, aquilo aparenta ser ruim. Só realizando, indo aos pouquinhos, quebrando essa sensação que a gente vai criar um hábito e conseguir encaixar isso na nossa semana e no nosso dia a dia. Beleza? Gente, se eu estiver falando pra caramba, também me interrompa. É muito bom, deu para tirar várias dúvidas. E, Renato, pensando em um contexto de pandemia, em que muitas pessoas não se sentem confortáveis em ir a um local para poder se exercitar, seja num centro de treinamento, ou seja numa academia, dá para fazer exercício físico em casa, com poucos equipamentos, ou nenhum, só com o peso do corpo? E acho que ligada com essa pergunta, né? Como muitas pessoas estão em casa, junto com a família, dá para chamar a família para poder fazer exercício junto e para criar essa rotina em conjunto? Com certeza. Galera, o corpo, ele pode ser mágico nesses momentos aí, tá? O que a gente vai mesclar com o nosso peso corporal é justamente a quantidade de repetições, o volume que a gente vai fazer. Então, ou outros exercícios que a gente pode chamar de exercícios cardiorrespiratórios. Então, assim, é muito possível. Até mandei uma mensagem aqui para Amanda. Amanda, se eu não te atender, aguenta um pouquinho que eu estou terminando uma aula. É uma aula que a gente tinha uma duplinha de irmãs que treinavam aqui comigo, faziam personal, estão na Áustria hoje. E, cara, aula pelo celular. Elas não têm nada, a não ser 2 garrafas de 1,5 litro cada uma corda, cadeira ou sofá e por aí vai. Então, sim, estão fazendo personal à distância pelo celular, por vídeo, né? E assim, tem resultado. Tem muito resultado por quê? Porque a gente consegue unir tanto os exercícios só com peso corporal, desde abdominal, flexão, agachamento, até, se for o caso da família, fica muito legal, porque você pode usar a sobrecarga, a resistência do outro para fazer os exercícios. Então, a mesma coisa hoje que eu faço com um elástico, tensionando ou prendendo numa haste puxando, eu vou usar o braço ou o peso do corpo do meu parceiro ali, do meu filho, do irmão, para realizar os meus exercícios. Então, sim, é muito possível. Tem muita coisa para a gente fazer. Eu vou lá embaixo nas últimas perguntas, Amanda, sobre exercício calistênico, que ficou assim. Ficou famosa a calistenia, voltou, né, a aparecer a calistenia hoje por conta de exercícios mais cheios de poses, exercícios bonitos, exercícios difíceis que a galera faz na barra, nas praças, fazendo parada de mão e tudo mais. Porém, a calistenia não é essa parte só bonita, essa parte meio que artística que a gente vê o cara pendurado no poste e tal. A calistenia é uma simples prancha ventral. A calistenia é uma flexão de braço. A calistenia
o agachamento que todo mundo odeia, que é aquele cadeirinha em isometria parado por 30, 40 segundos, 1 minuto. Isso tudo é calistenia. Então, a velocidade com que a gente executa um agachamento sem o peso do corpo, isso seria a cadência. Se for mais lenta ou mais rápida, vai gerar uma sobrecarga gigante. Uma proposta para vocês aí, tipo, coisa de educação física, sei lá, de quando era criança, que o professor pedia para ficar de braço aberto, mexendo a mão aqui, abrindo e fechando. Se a gente ficar fazendo isso por 1 minuto, vocês vão perceber que o ombro parece que pesa 10 quilos, 15 quilos. Então, assim, a velocidade com que a gente executa determinados movimentos, a quantidade de movimentos, ajuda ou não, né? Um acessório sempre é bem-vindo, porém, existem muitos exercícios ou variações de exercícios clássicos ou os mais antigos que a gente encontra na educação física, como a flexão de braço e a barra fixa, que se a gente fizer variações desde de posicionamento, ângulo ou velocidade e quantidade de repetições, a gente tem um treino totalmente diferente. Então, é possível realizar exercício dentro de casa, é possível ter a interação da família. Eu sei que eu sou filho também, então eu sei como é difícil, né, conquistar ali. No meu caso, ao contrário, é a minha mãe que eu tenho que puxar para treinar e tudo mais. Mas no caso dos pais e os filhos, até fiquei bravo com quem falou assim, para pessoas que estão trabalhando em home office, o sedentarismo é quase inevitável. É evitável sim, gente, por favor, é muito evitável. A gente tem muitos alunos hoje que estão na mesma situação de vocês, alguns que piorou a carga horária, né, porque antes tinha ali um momentinho do café que levantava entre cada reunião, encontrava com o diretor da empresa ali na máquina do Xerox, encontrava com o estagiário para dar uma bronca nele ali no café e tudo mais, que hoje não tem isso. Estou aqui, uma call está já chamando enquanto a outra nem terminou, e a pessoa está emendando, vai ver, dá 9 horas da noite, está ali na frente do computador, com a postura toda ruim, sem comer, sem tomar água, sem ir no banheiro. Então, deu uma piorada, e eu acho que deu uma piorada sim para essa galera que nos procura, mas também abriu algumas portas ali da gente poder ter alguns momentos e direcionar alguns dias ali com menos reuniões, com menos conflitos no trabalho, para a gente conseguir tirar uma horinha para a gente. Então, tem que evitar o sedentarismo, vocês têm que lutar contra isso. E, desculpa já te atropelar, se eu não me engano, eu não sei em que momento aqui das perguntas, você me corrige, a gente pode usar um simples fato de levantar, ir ao banheiro, mudar um pouquinho a alimentação, tudo isso a gente consegue trazer saúde para o nosso dia de home office. Então, tem muita coisa aí para fazer. Aí a Amandinha já pergunta para mim na sequência. Sobre os filhos eu queria falar assim. Galera, ainda na pergunta ali sobre os filhos do sedentarismo ser inevitável. Vamos dividir a nossa semana ali em porcentagem. Se a gente tiver 1% do nosso dia, se a gente fizer a conta do 1% do nosso dia, os matemáticos de plantão me corrijam, mas se eu não me engano vai dar 20 minutos. Poxa, a gente não tem 20 minutos para parar e fazer algum exercício? Se a gente pensar 20 minutos, eu estou falando, perdão, em 5 dias por semana. Se eu fizer em 5 dias da minha semana 20 minutos de exercício, que seja uma combinação ali que eu vou falar no final, de polichinelo, 2 flexões de braços, 10 agachamentos e repetir isso por 20 minutos, eu tenho 2 dias na minha semana livres para perder, para não fazer nada, entendeu? Então, na teoria, esse 1% seriam 14, 15 minutos de treino.
poxa, 14, 15 minutos de treino hoje é o que a gente perde atualizando o feed lá da rede social. Sim, perde não, porque eu costumo colocar um despertador, não sei se vocês usam isso, mas ficavam falando que eu uso muito Instagram e tal. Eu coloquei no próprio Instagram, tem um aviso ali, você escolhe a quantidade de minutos, ele te avisa quanto tempo você já perdeu na rede social, e toda vez apita lá com 25 minutos, e eu nem saí de casa ainda para trabalhar. Então, assim, joguei fora 25 minutos que eu poderia ter treinado e ainda tomado café, ou se duvidar, dependendo daqueles que dividem 15 e 15 ali, tomado um banho. Então, vamos lá. O lance do sedentarismo é muito fácil da gente corrigir, beleza? Pelo menos, se não corrigir, melhorar. Dá um up aí na vida de vocês. Derrapei muito aí a resposta. Ô, Renato, eu vou aproveitar, dar um depoimento, né, já que você me ajudou numa época para treinar, né, para uma corrida. Eu só não estou agora por causa da minha idade e do horário do Covid, né? Não estou aí treinando com você. Mas fora isso, Tá eu tenho fugindo, um depoimento muito simples. Eu tinha 2 vícios, né? Um era comer chocolate até não poder mais, que dava triglicéridos muito alto. Então, e outro era também, nunca fui muito obeso, mas também sem forma física. Só teve uma maneira em que você muda esse quadro, até para te ajudar naquela resposta que você deu sobre o que faz a gente mudar. Eu só mudei quando você literalmente muda a prioridade de um negócio. Ou seja, para que eu treinasse, eu treinei para uma corrida bem maluca, né? Foram 100 quilômetros, né? Em 3 dias que eu fiz, o Renato me treinou, e você só muda no dia em que você diz a corrida é mais importante do que o resto. Não tem opção. Porque enquanto você briga, não, é mais importante eu visitar meus pais, tomar um chopp, você não muda um hábito. Então, realmente, você tem que mudar a prioridade em alguma hora e não se enganar. Ponto, não tem opção. Então, eu parei com o chocolate, agora o chocolate está lá no seu devido lugar da quantidade, colesterol e o resto ficou na boa. E o lance de treinar, que eu ainda continuo, porque eu marco qualquer reunião depois da corrida. Pode ser com quem quer que seja. Primeiro vem a corrida. Então, digamos assim, é uma contribuição da minha parte de como eu consegui mudar uma realidade. Tá? Então, fora isso, agradeço muito a você. E ainda vou voltar a treinar, tá? Show de bola, Hans. O negócio do Hans era muito legal, porque foi uma corrida que eu rezei para que ele não fosse sorteado, porque era realmente uma proposta muito maluca, e o tempo que a gente tinha para concluir, experiência do Hans na época, em relação ao tempo que a gente tinha para concluir, né, Hans? Apesar de a gente falar de um ano para realizar 100 quilômetros, galera, é bem pouco, e a experiência ali anterior era pouca também. Mas me lembrou, Hans, daqueles treinos maiores que você falava assim, sabe o que eu descobri? Para conseguir concluir aquele treino de 30, 40 quilômetros, você sacava aqueles pacotinhos de chocolate amargo, lembra? Você comia o chocolatinho no meio do treino. Tá, dependendo, galera,
não era ruim, porque ele estava ali há 4 horas treinando, então a glicemia conseguia ser regulada ali por conta daquele chocolatinho. Mas tinham muitos outros suplementos melhores, né, para a gente usar. Faz muito sentido o que o Hans falou sobre o compromisso. É importante lembrar que hoje, até por essa circunstância que estamos aí na pandemia, mais ainda a educação física ela está sendo considerada a medicina do futuro, tá bom? É importantíssimo a gente não parar, é importantíssimo pegar os artigos atuais e muito fidedignos que a gente tem, produzidos pela USP, produzidos pelo Dr. Gentil, aqui na Unicamp, que nos trazem dados como 30% de risco a menos de se contrair a doença, e desses 30% ainda eles verificaram 30% menos chance de quem contraiu ser hospitalizado, e por aí vai. Então, colocar um treinamento independente, galera, eu não estou falando aqui de vá para academia quem está inseguro, ou que você precisa ver gente. Não. Esquece qualquer cunho de opinião, tá? Se a pessoa vai se relacionar, se vai para academia, quem está certo ou quem está errado. Mas, como o Hans mesmo faz, que eu vejo ele passando pelo outro lado da rua, buzina e tal, tá sozinho ali, tá tomando os devidos cuidados, treinem, porque a gente consegue cada vez mais afastar qualquer risco. Eu não estou falando só do Covid agora, estou falando de qualquer tipo de doença infecciosa, melhora de imunidade e tudo mais. Então, assim, colocando isso como algo com custo acessível, barato, colocando todos os benefícios que a gente tem ali na balança, vale muito a pena, sim, iniciar o dia meia hora depois, 1 hora depois, o dia de trabalho, por conta de um benefício que a gente vai ter para o resto da vida. Tá? Isso é uma coisa muito interessante que o Hans falou. E ter medo, eu acho que o que mais fez o Hans mudar totalmente o estilo de vida dele, isso já aconteceu comigo, tá, gente? Eu gosto muito de provas longas, assim como o Hans. No meu caso, as provas de corrida de montanha, iguais a que ele participou, aventura e triatlo. Então, o que mais me fez mudar minha vida, hoje eu não bebo há 8 anos bebida alcoólica, 9 anos, mas por opção, porque eu me sinto melhor assim. Lógico que não estou pedindo para vocês pararem o que vocês fazem, mas entenderem um processo de algumas provas que eu me propus a fazer, alguns desafios que eu me propus a realizar, me traziam muito medo. Esse medo fez com que eu tivesse disciplina e não furasse os treinos. Tá aí mais uma motivação para vocês. Então, colocar um desafio que te traga medo de não conseguir concluir, medo de falhar. Isso vai fazer com que vocês sejam mais críticos e se proponham a ir um dia após o outro, acordar um dia bem cansado e realizar aquele treino, realizar aquele exercício, aquela proposta. Beleza? Beleza, legal, gente. Acho que nesse cenário, as pessoas sempre falavam para a gente o quanto era importante, né, a gente manter a saúde, a gente colocar isso como prioridade. Mas acho que nesse cenário pandêmico, isso veio para colocar em xeque, né? De fato, colocar a saúde em primeiro lugar é importante e é algo essencial para a nossa vitalidade, né? E até para colher os frutos, acho que a gente, de realizar exercício físico, a gente não colhe só a longo prazo, né? A gente começando a fazer em 1 semana, 2 semanas, a gente já começa a ver esses benefícios a curto prazo, né? De N formas, de disposição, de melhorar o corpo mesmo, né? A gente vê essas mudanças. Então, isso é muito legal também, né? Que o benefício não é só a longo prazo.
Melhora corpo, melhora humor, melhora sono, né, Amanda? A gente tem que... Exato. Tem coisas que ninguém percebe ou não dá determinado valor ali. Mas só de você dormir melhor e não brigar com o filho logo que ele derrubou o primeiro brinquedo no chão, isso precisa ser lembrado que tem relação ali com o seu sono, tem relação com o seu dia a dia, como o seu dia vai ser. Exatamente. Bom, eu acho que a outra pergunta a gente já acabou respondendo, mas só vou te fazer para ver se você tem só mais alguma dica aí. Que eles perguntaram como manter uma rotina saudável, mesmo em home office, mesmo trabalhando durante aí todo o dia, né? O que eu posso fazer durante a minha rotina ou durante os meus intervalos de reuniões para eu me manter ativa ou me manter mais saudável? Certíssimo. A primeira coisa é que às vezes até foge um pouquinho ali da minha especialidade, mas simplesmente comer melhor, né, gente? Essa rotina saudável, muitas vezes, se o dia está tão corrido e tudo mais, não se aproveitar que está em casa e deixar o saquinho de amendoim ali do lado. Pô, busquem frutas, busquem fracionar a sua alimentação. Isso eu vi que aconteceu bastante com os alunos, como eu já falei, de nem ir no banheiro. Então, assim, sim, tem o seu momentinho ali, acabou a reunião, pô, come uma fruta, vai ao banheiro, vá ao banheiro. O exercício em si, né, o treinamento principalmente intenso, ele faz com que a gente melhore a atenção. Então, essas paradinhas durante o treino, durante o trabalho, podem ser assim aproveitadas com uma brincadeira. Pô, vou me dispor a... Não tenho 15 minutos, mas a cada mudança ali de reunião, eu vou fazer 10 air squats, 10 agachamentos sem carga, sentar e levantar do sofá ou coisa do tipo. Isso já vai fazer com que você, no fim do dia, tenha subido 2 lances de escada, que normalmente a gente não faz. Quem aí mora em apartamento se dispõe a subir de escada um dia ou outro. Eu não faria, de boa. Então, assim, coisinhas que durante o dia a gente pode acrescentar, tá bom? Então, essa rotina saudável, ela tem que partir de um incentivo ali, familiar, como a gente já falou, mudar o seu cenário de trabalho, deixar coisas mais longes, do tipo carregador de celular, não chega já e conecta tudo, fica pronto para não fazer nada. Pô, tem um momento de levantar e pegar o carregador. É coisa bobinha, mas vai fazer muita diferença. E o principal, não fiquem sentados por mais de 2, 3 horas, galera. Terminou ali ou no meio da reunião, poxa, hoje em dia tem tanta opção, né, de travar aqui a imagem da câmera e tudo mais. Levanta, vem, agacha e dá uma caminhada na sala, isso é muito importante. Então, no local de trabalho, no horário de trabalho, como o local mudou para casa, é muito possível a gente dar essas fugidinhas ou fazer uma brincadeirinha ali desse jeito. Generalizando, né, homem e mulher, poxa, o marada aí que está com vergonha de fazer 5 agachamentos, 10 agachamentos, faz 3 flexões de braço. Pô, hoje aguenta 2, 3, mas amanhã, no fim do dia, já vai ter feito 10, e na próxima semana você já vai ter dobrado isso para 20, já vai se sentir melhor. A postura, a musculatura um pouquinho mais rígida, ou com aquele mínimo de dor muscular, ela vai fazer com que você não fique com o ombro caído, você já vai tentar corrigir isso, porque o próprio músculo está te puxando. Então, esses detalhezinhos vão mudar bastante o dia de vocês. Legal, dicas muito importantes. Opa, desculpa, pode terminar, imagina. Renata. Não, imagina, pode conduzir. E aí, a gente teve uma pergunta aqui sobre horário,
Se tem um horário mais recomendado para eu poder me exercitar. E com relação à frequência, tem uma frequência mínima, uma frequência máxima? Ó, não tem. Tudo é muito relativo em relação ao horário, tudo é muito relativo em relação à frequência. O que acontece? Se for tão pouquinho assim, vamos tentar fazer todo dia, né? Quanto mais contínuo for o nosso dia a dia, melhor. Lógico que, mas você está falando isso, mas eu já costumo correr 10 quilômetros toda vez que eu saio. Vamos lá, põe na balança, galera. 10 quilômetros hoje, se você, 5 quilômetros que seja, ou nunca correr hoje 1 quilômetro, correr amanhã, vai ser bastante. Exige, falando em corrida, uma quantidade de repetições de movimento muito grande, falando só de 1 quilômetro. Então, a gente dá 1000 passos ali. 500 movimentos, cada perna, cada joelho, cada lado do quadril, eu estou totalmente estressado no dia seguinte. Então, o que você vai fazer para a gente colocar esses exercícios na balança e ver se a gente vai fracionar? Como a gente vai fazer? Quantidade, volume, velocidade, tudo mais. Isso tudo tem que ser colocado na balança. Então, se eu vou começar do jeitinho que a gente está falando ali em casa, meia dúzia de agachamentos, meia dúzia de flexões de braço, vamos fazer isso num dia. No outro dia, a frequência, eu posso ter mais um momento de exercício, só que falando de abdominal, falando de exercícios do core, da postura, da coluna. Então, façam 5 vezes por semana. Usem aquele único % para treinar no seu dia a dia, que não vai ser nada. 1% vai melhorar bastante o dia a dia de vocês e não vai ter influência nenhuma em tempo, em trabalho e tudo mais. Horários é muito interessante. Vou falar sobre dois planos aí. Pandemia. Hoje a gente tem estudado bastante em relação de horário, em relação a pessoas que tiveram Covid, tá? Então, muitos dos nossos alunos tiveram, eu observei isso e logo na sequência, deu um mesinho, apareceu um artigo e uma aula sobre horários para se realizar pós a pessoa ter contraído Covid, que é muito parecido com outros problemas respiratórios e asma. Se você conseguir trabalhar o seu exercício ali, aquela galera que gosta de correr ou pedalar principalmente, no meio da manhã, é um horário que a gente vai sofrer menor influência de desgaste, menor influência do frio ou das doenças respiratórias, ali falta de ar e tudo mais, e a gente vai propor um aumento da imunidade também. Então, assim, além de ir recuperando essa pessoa, a gente vai ter uma proposta de dar mais munição para ela ficar bem, tá bom? Então, evitar ali final de noite, evitar 4, 5, 6 da manhã, que tem gente que gosta de fazer esses horários, porque já entra em trabalho depois, em reuniões depois. Então, quanto mais no meio da manhã, menos umidade, o frio já não é tão intenso, o nosso pulmão ele vai estar mais adaptado e mais propenso a absorver oxigênio, tá bom? É isso falando de recuperação ou quem tiver muito ainda assustado com a situação atual. Outra situação, níveis hormonais, né? A gente vai treinar, a gente vai elevar o nosso nível de cortisol, que é o hormônio do estresse, e tem gente que não responde muito bem com ele à noite. Eu treino muito bem à noite e durmo muito bem. Tem gente que treina ali 6 da noite, 19 horas, 20 horas, e já atrapalha totalmente o sono, porque o cara fica mais elétrico ainda, a pessoa ela fica estimulada, atenta, acordada, que aquele lance que eu falei que o treinamento intenso ele proporciona um aumento de atenção. Isso tudo vai ser de pessoa para pessoa. Tem gente que só funciona de manhã. Aproveita,
já mata. Tem gente que é muito preocupada, eu tenho alunos que ficam tensos de ter o treino na planilha e não ter cumprido ainda e ter determinadas reuniões ou afazeres e fica naquela tensão. Enquanto não treina, o dia não rende. Pô, já mata isso de manhã. Outros são mais flexíveis. Mas pensando principalmente em alteração hormonal, a maioria das pessoas pode tentar evitar ali o treino depois das 20 horas ou das 19 horas para não atrapalhar o seu sono. Eu não, esse horário aqui, tipo, do horário do meio da manhã é a melhor coisa para mim. É o horário que eu tô com sono normalmente, então me dá um ânimo maior para eu continuar à tarde trabalhando bem. Já trabalhei de manhã, treino sempre no horário do almoço e sigo o meu dia. À noite estou mortão e se eu treinar à noite, capaz de dormir no meio do treino. Tem gente que fica animadona. Exatamente. Alguém abriu o microfone? Tem alguém que quer perguntar? Não? Renata, eu acho que a gente não vai conseguir responder todas as perguntas, né, que o pessoal fez. Para a gente não perder os 10 minutos finais, para poder ter até algumas dicas aí de exercícios ou de postura que você queira colocar, e também para a gente poder ter a oportunidade de conhecer um pouquinho sobre o seu trabalho, os serviços que você oferece na consultoria, para a gente ter esse momento. Você quer fazer algum resuminho de alguma pergunta que você acha interessante a gente responder nesses minutinhos aí antes de chegar nos 10 finais, para fazer um resuminho? Eu quero muito. Sim, quero muito vamos lá. por conta do seguinte. Tem duas coisas que eu falei que são polêmicas. Eu falei pra caramba e não falei sobre as polêmicas aqui das perguntas, né? Mas assim, me perguntaram aqui sobre o aeróbio em jejum, que é o AEJ. E quero fazer exercícios em jejum ao acordar. Principal, gente, para que vocês querem realizar o exercício em jejum, tá bom? Isso é muito importante. Hoje, o exercício em jejum, ele está associado ao emagrecimento. Então, resumindo muito, é o maior erro que se tem hoje, tá bom? É uma das maiores, é um dos maiores mitos que a gente tem na educação física e que bombardeiam diariamente as nossas redes sociais. Alguns nutricionistas recomendam aeróbio em jejum. Muitos influencers fazem e, assim, galera, o aproveitamento disso, comparado ao risco, ele é muito grande. Então, é uma prática, na minha opinião, muito errada e é uma prática comprovadamente ineficaz, tá bom? Só para matar esse assunto. Eu estou falando de a pessoa faz durante o sono, é um jejum. Então, dormir, se é uma pessoa que dorme o bom ali, né, o recomendado 8 horas, já fez 8 horas de jejum. Até acordar, se arrumar, não sei o quê, mais 1 hora. Até terminar de treinar, vamos supor que ela já fez 10 horas de jejum. Hoje a gente tem alguns estudos que comparam realizar o aeróbio em jejum, pensando em tempo em jejum de sono, mas se preparar mais 1 hora de exercício submáximo, falando em 15 horas de jejum ali, comparado com a pessoa que comeu um pão com manteiga antes de treinar. Você tem 2 gramas de gordura queimada a mais do que a pessoa comeu o pão com manteiga, tá bom? Então, se vocês puderem optar, comparado assim, ao risco de ter uma queda glicêmica no meio do exercício, ter vertigem, ter complicações relacionadas ao treinamento que podem desencadear outros fatores hormonais, corta 2 pingos, 2 batidinhas de azeite da sua salada, que você já vai ter 2 gramas a menos de gordura no seu dia. Corta um pedacinho ali da carne da tua picanha no fim de semana, você já matou a semana inteira de aeróbio em jejum, pelo amor de Deus, não caiam nessas falácias aí, beleza? Bom, tem muita coisa para falar disso, tá? Outra coisa importante também,
que tornou-se aí, como é que fala? É complicado, porque tirando também, de novo, eu volto a lembrar que, independente de obrigação, tá bom? De alguns locais usar máscara ou não treinando, principalmente academias. Obrigação de você usar máscara na rua e tudo mais, eu não estou falando dessa obrigação. Vou falar aqui sobre riscos, tá bom? E benefícios. Hoje a gente tem muitas evidências de que a gente tem problemas cardiovasculares, respiratórios, problemas térmicos relacionados ao uso da máscara. Então, se você tem a opção de sair para treinar sozinho, ao ar livre e tudo mais, foge da máscara, ok? As consequências, elas envolvem até aumento da acidose, aumento da alteração da respiração, a fadiga. Algumas pessoas com esse consumo maior, pode ser pouco para quem está ouvindo, né? Mas a gente acaba consumindo 2% de CO2 a mais, o que seria normal é 0,04% de CO2 na respiração. Ele pode te dar tontura, ele pode te dar vertigem, pode fazer com que a gente tenha alguns efeitos psicoativos que influenciam, eu estou pegando muito aluno agora, com transtorno pós-traumático, que é síndrome do pânico, porque ficou numa sensação ali pós-pandêmica ficou muito pressionado durante esses momentos. Então, o consumo desse CO2, a baixa de consumo de oxigênio, que cai de 22% para 17%, que seria o saudável, tá? Considerado seguro, ela pode ter como é que eu posso dizer? Essas reações, tá bom? Então, não só em relatos, a gente tem estudos disso, desde coisas mais severas como pânico e tudo mais, até só desconforto, até aumento da fadiga durante o dia a dia, isso falando de pessoas, inclusive, que estão paradas, em repouso, tá bom? Então, se você está num lugar aqui igual eu, estou quieto na minha sala, os meninos estavam treinando, estavam aqui a 5 metros de distância, gente, qualquer brisa vai levar o vírus embora, não vai chegar aqui. Eu tenho médicos hoje que treinam com a gente, que trabalham em UTI, a UTI do Covid, aqui em Limeira, que ela treina sem máscara. A gente hoje, falando já, tô muito atrasado aí, Amanda? Pode me interromper. Não, acho que dá para finalizar esse ponto e aí a gente entra aí nas dicas e você conta um pouquinho sobre o seu serviço, tá bom? Tá jóia. E falando se a academia é segura ou não, a gente tem médicos hoje que treinam com a gente, porque a gente, apesar de ter um protocolo dos professores estarem sempre de máscara, a gente permite que os alunos fiquem sem máscaras, tá? Porém, somos um espaço, que a gente tem 5.000 metros de área aqui, em menos de 1 milhão, que permite o aluno ficar sem máscara. Por quê? O próprio aluno nosso que frequenta falou, Renato, o risco ele não está nesse contato que você está a 1 metro de distância me passando o exercício. Você já está de máscara aqui, eu estou aqui realizando meu exercício no meu canto. Mais do que a academia hoje, de higienização de álcool em tudo quanto é lugar, em banco, em peso, isso e aquilo, eu acredito que não tem. O nosso protocolo, o obrigatório para a academia funcionar hoje, o protocolo é mais rígido que o restaurante. Então, assim, quem perguntou sobre o risco de academia nesse tempo, pode ir tranquilo, não estou falando só do meu aqui, do meu nariz, mas a maioria das academias estão seguindo protocolos muito mais rígidos que o próprio restaurante que a gente pede, o próprio motoboy que vai entregar o seu almoço em casa. E outra, galera, visitou, não se sentiu confortável? Poxa, tem tantas opções, só não fica sem treinar. Poxa, não me senti confortável que tinha um aluno ali na academia do Renato que estava a tantos metros de mim sem máscara. Ou me dá um toque, porque tem campo de futebol, tem isso, tem aquilo para a gente treinar,
seja aqui, seja em outra academia, ou a gente tem outras opções para treinar também com muita segurança, tá bom? Já emendei aí, né, Amanda, com um pouquinho do que eu faço. Falando para vocês, o básico, galera, vamos pensar em 15 minutos de exercício. A gente pode simplesmente combinar coisas que a gente já vê em casa. Uma cadeira para fazer a flexão de braço ali apoiadinho na cadeira por 5 ou 6 repetições. 10 abdominais, 30 segundos de polichinelo, já matou o seu dia de exercício hoje. Vou fazer isso 4 vezes hoje, vou fazer isso 3 vezes hoje, porque deu só 5 minutos de exercício. Poxa, já está 100% melhor do que você estava ontem, que você não estava fazendo nada. Então, assim, minha dica é, a gente pode apresentar para vocês, né, outras opções. Se for pegar alguma coisa da internet, busquem aqueles exercícios que a gente possa também aproveitar para a postura, então, pontes, pranchas ventrais, apoiadinho no chão, em isometria, agachamento, isometria, tudo isso que vai trabalhar muito a nossa coluna, a nossa musculatura estabilizadora. Exercícios de equilíbrio, podem parecer bobos, ficar em um pé só, fazer um avião, descendo o tronco. Isso é um exercício que vai te trazer muitos benefícios de musculaturas profundas, que para quem está ali no mundo das reuniões, sentadinho o dia inteiro e tudo mais, é muito mais importante do que ficar com o glúteo na nuca, com o peitão bombado, de tanto fazer flexão de braço. Tá bom? Vai trazer muito mais benefício do que você praticar exercícios para musculaturas periféricas. Então, assim, começa com equilíbrio aqui, com abdominal, colar. Pode fazer sim, não realizando exercício máximo, você pode realizar todo dia o mesmo exercício. Você não está se matando na academia por 1 hora e vai fazer isso 1 hora amanhã de novo, cheio de sobrecarga. Então, a gente pode repetir exercícios nos dias consecutivos, sim. Enfim, tem muitas maneiras de combinar exercícios simples de agachamento, de flexão de braço, de galõezinhos de 5 litros. Hoje em dia, muitos de vocês compram galões de produtos de limpeza de 5 litros para fazer uma remada, puxar esse galãozinho em direção ao ombro e tudo mais. Então, tem milhões de maneiras da gente se organizar, tá? E aplicativos, são milhões de aplicativos hoje de exercícios que a gente pode dar uma copiadinha. Só tentem filtrar, né? Eu vi uma flexão ou um exercício que joga o galão para lá, para cá. Poxa, não estou fazendo nada. Tem necessidade de fazer algo tão bonito assim, de jogar e tal? Vou machucar meu ombro? A postura está certa, não está? Então, a gente tem que ter cabeça também, né? Se não for acompanhado, tem que ter cabeça. Legal, muito bom, Renata. Infelizmente, a gente vai precisar aqui encerrar o nosso horário, por conta aí do horário também, tá? Acho que é um assunto que a gente tem muito a falar, acho que a gente também não conseguiu responder todas as perguntas, né? Quem sabe a gente consegue ter uma nova oportunidade para poder falar mais sobre isso, né? Acho que o pessoal até mandou mensagem dizendo que foi muito legal, né, que tá super interessante. Infelizmente, a gente tem que encerrar. E eu gostaria, primeiramente, de agradecer muito o seu tempo, né, agradecer aí pela despender o seu tempo para poder falar um pouquinho para a gente, né, e agradecer a todos aí que estiveram com a gente durante essa live e ouviram um pouquinho desse assunto. E mesmo que se eles pegarem 1% aí do que você falou, acho que já vai mudar e já vai trazer mais saúde para todos. Com certeza. Eu agradeço muito a oportunidade e também fica o convite, então, para se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais da R3 Team, a gente trabalha com condicionamento físico,
nossos equipamentos, eles praticamente são o peso do corpo, a gente não usa equipamentos convencionais de musculação. Então, a ideia da R3 bateu muito com as perguntas, porque a nossa missão aqui é trazer desempenho, tornando o corpo de vocês cada vez mais inteligente. Deixa que a gente movimente o seu corpo e que os burros movimentem os pesos lá nas academias. O burro carrega a carga, né? Brincando. Desculpa quem ama aí a musculação convencional, mas é uma brincadeira. Fora isso, condicionamento físico ao ar livre, corrida de rua, treinamentos à distância, esse é o nosso forte também. O Hans fez toda essa ultramaratona aí de 100 quilômetros, praticamente com planilhas de treinamento. O acompanhamento era semanal na época, a R3 estava no início. Esportes de areia nós temos também, aluguel de quadra e tudo mais, então se você quiser só descontrair, a gente está aqui para isso. E principalmente para trazer bastante informação. A gente gosta muito dessa parte teórica do treinamento, que a maioria das pessoas ou das academias, elas acabam excluindo ou dispensando, né? Então a gente quer que vocês entendam cada vez mais sobre o treinamento, para conseguir sim conduzir, como em momentos desse tipo, em casa, sem se preocupar com a postura e tudo mais, como boa parte aí dos nossos alunos já está fazendo, e ao primeiro momento que a gente voltou a funcionar, a galera volta, porém tem muitos que continuam e gostaram do método de fazer a distância e vir aqui menos vezes, e independente do risco ou não que se corra e tal, acabou se aproveitando disso. Beleza? Fico à disposição, se alguém quiser pegar meu contato com a Amanda, também para tirar dúvidas e tudo mais. Hans Xavier também tem. Eu tô aí, beleza? Eu e minha equipe. Legal, muito obrigada, Renata. Obrigada, pessoal. É isso aí, Renato. Valeu, obrigado, viu? Valeu, Renato. Show, obrigadão, gente. Nada. Foi um prazer conhecê-los aí. Obrigada, Renato. Tchau. Bom dia, Tchau, gente. tchau. Bom dia. Tchau. Tchau, bom dia.